Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a instrução Redemptione Sacramento diz e lembra ao clero que os leigos não podem fazer uso da palavra no momento da prédica, no momento da homilia. Mas o bispo diocesano, ele é o regulador da liturgia na diocese. E de um modo todo particular, eu pedi a Dom Roberto para que os seminaristas da escola diaconal, que estão já no 5º ano de formação, para que eles pudessem, em algum momento aqui e acolá, fazerem a homilia. E Dom Roberto, com muita dignidade e presteza, permitiu, para que de um modo pedagógico eles pudessem exercitar e ao mesmo tempo os párocos olharem e verem o nível da teologia que eles estão vivenciando. Então, por um privilégio, uma graça concedida pelo bispo diocesano, hoje quem vai pregar aqui em nossa igreja matriz é Clemente, que é o nosso candidato da escola diaconal. Diletíssimo Padre Washington, meu pai espiritual, povo de Deus, o evangelho que nós acabamos de ouvir, que é a continuação do evangelho de ontem, que Cristo vai falar que é necessário que ele vá no seu discurso de despedida, para que ele envie o Espírito Santo. Ontem nós ouvimos o Evangelho que Cristo falava do Espírito como o defensor. Hoje nós ouvimos como o Espírito da verdade, aquele que vai conduzir a igreja, que é a continuação de Cristo na história, a plena verdade. E nós, nessa quinzena do Menino Jesus, estamos a meditar sobre essa igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, a plena verdade. E hoje, de um modo todo especial, nos é proposto a olhar a figura do diácono dentro dessa igreja de Cristo. Para nós, aqui da Diocese de Janaúba, principalmente nós aqui da paróquia do Menino Jesus, quando nós falamos de diácono, surge uma dúvida, porque o que nós conhecemos de diácono é aquele que é o transitório, aquele que entra no seminário sonhando ser sacerdote, mas primeiro é ordenado diácono e depois ordenado padre. Conhecemos o Padre Washington aqui como diácono, Padre João Vitor aqui nessa paróquia também como diácono, conhecemos aqueles que são os filhos de nossa paróquia como diácono, o Padre Marcelo, o Padre Ailton, o Padre José Roberto. E nós, quando falamos de diáconos, temos que entender que não existe só o diácono transitório. Existe na igreja o diácono permanente, que é aquele que permanece nesse grau da ordem como diácono e não passa para o 2º grau do sacerdócio. E é necessário que nós vamos aprendendo sobre quem é o diácono. Porque na igreja, no início da igreja,
É muito forte a figura do diácono. Nos primeiros 5 séculos da história da nossa igreja, o diácono estava muito presente ali na vida da comunidade. Depois, esse diácono permanente quase que vai se perder e vai passar por longos anos, permanecendo somente o transitório. E a Constituição que nós estamos tendo por base, que é a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, vai ser através dela que a igreja vai restaurar esse diácono permanente, dizendo que o que é o diácono, quais as suas funções dentro da igreja, quem são aqueles que podem ser diáconos dentro da igreja. E como eu vos dizia, no começo da igreja florescia o diaconato, e nós temos por base o Atos dos Apóstolos no capítulo 6, aonde que vai haver aquela reclamação que as viúvas estavam sendo deixadas de lado, sem assistência da igreja. E os apóstolos ali não podiam deixar a pregação e a oração, vai escolher 7 homens e vai impor as mãos sobre esses homens. Santo Irineu de Lyon, já no 2º século da igreja, vai ser o primeiro a usar que esses 7 homens foram ordenados diáconos. Para que foram ordenados? Para o serviço, a diaconia, o serviço. Só que nós precisamos entender uma coisa, vai nos lembrar a igreja, que o diácono, ele não é para a comida e para a bebida, para a distribuição, mas ele é ministro da igreja. E pertence ele a esse 3º grau da ordem. E o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática, Lumen Gentium, vai dizer que em grau inferior está o diácono, que pertencem à ordem, e foi ordenado não para o sacerdócio, mas para o ministério da palavra, da caridade e da liturgia. Para isso, o diácono é ordenado. E é necessário que a gente olhe para a figura do diácono permanente, porque, como eu disse, os homens casados, que também pode ser que existam diáconos permanentes dentro da igreja, como nos vai dizer a Lumen Gentium, que são solteiros, que vivem o celibato. Mas para nós é necessário que a gente olhe um pouco para o casado. Porque o diácono casado, ele tem dupla sacramentalidade. Primeiro, ele recebeu o sacramento do matrimônio. Antes de qualquer coisa, ele é esposo, ele é pai. E existe uma frase do nosso formador, do nosso reitor, no começo da nossa formação, que muito me falou ao coração, aonde ele nos dizia que o diácono, que é um péssimo pai, que é um péssimo esposo, presta um desserviço para a igreja.
Ou seja, antes de tudo, o diácono deve ser na comunidade um modelo de esposo, um modelo de pai. Ser aquele homem que a igreja vai olhar para ele e perceber o quanto é bom esposo, o quanto é bom pai, o quanto tem um coração disponível para a igreja, para o serviço da igreja, alguém que é dado à oração, ao estudo da palavra de Deus, alguém que é na vida da comunidade de verdade uma luz, para os homens casados se espelharem, para os cristãos olharem o seu exemplo de fé, e a igreja chamá-lo para esse grau do diaconato, que é o terceiro da ordem, da santa hierarquia da igreja, para que a graça própria do sacramento da ordem possa ajudar aquele homem a servir a igreja de Cristo. Primeiro, servindo na caridade, porque o diácono tem essa obrigação de ser o homem da caridade. Olha o que o Atos dos Apóstolos nos lembra. Por causa dos desassistidos, o Espírito suscita esse grau do diaconato. E o diácono, ele é chamado a ser o homem da caridade. Por isso que ele nunca pode estar apegado a cargo ou função. Nunca estará apegado aos lugares de honraria. Mas deve ele imitar o Cristo servo. Aquele que São Paulo vai nos lembrar no seu cântico, no seu hino cristológico, que Cristo, embora fosse de condição divina, não se apegou em ser igual em natureza a Deus Pai, mas se esvaziou e se fez a condição de escravo. O diácono é chamado a isso, a se esvaziar, e ser ele aquele que vai aonde que o bispo, o presbítero, não consegue chegar por tantos trabalhos, por tantas funções. O diácono deve ser aquele homem aberto ao serviço, que vá para as pontas, para os lugares aonde que existem pessoas carentes, sem assistência da igreja. Ele deve estar totalmente disposto a isso. Também o diácono, ele é chamado a servir na liturgia. E a igreja vai nos ensinar que a proclamação do Evangelho é para o diácono. Se nós estivéssemos aqui com Dom Roberto e todos os párocos, todos os padres da nossa diocese, e tivesse um único diácono, seria ele a proclamar o Evangelho. Porque é próprio, porque toma parte da liturgia. O diácono é aquele homem que não é leigo, mas também não é sacerdote. Mas ele vive aqui no meio. É ele que vai receber a oferta do povo de Deus e entregar nas mãos do sacerdote, para que possa oferecer a Deus Pai o sacrifício de Cristo. E ele, o diácono, pegar aquela oferenda que se faz alimento para o povo de Deus e alimentar o seu povo, porque é ministro ordinário da Eucaristia, junto com o bispo, junto com o presbítero. Diferente daqueles
que são leigos, que são extraordinários, hoje é ministro da Eucaristia, amanhã pode não ser mais. Mas o diácono, ele é ordinário. O diácono deveria ser aquele que vá fazer as preces, as orações dos fiéis, rezando ali, pedindo em favor do povo. O diácono também, ele pode dar a bênção do Santíssimo. Pode também abençoar, porque faz parte do seu ministério abençoar terço, abençoar casas e tantas outras coisas. Só que também o diácono, ele é chamado a ser alguém que atua no ministério da palavra. Aquele que é escolhido por Deus. E aqui está a grande beleza do diaconato. Escolhido por Deus. Não é o diácono que escolhe ser diácono. É a igreja. É a igreja que vai enxergar aquilo que muitas das vezes o diácono ele não é capaz de ver nele próprio. E vai chamar ele a esse ministério. E é a igreja que vai confirmar o chamado, quando o bispo vai ordená-lo, impondo as mãos sobre ele, confirmando aquele chamado de Deus. E sendo ele esse escolhido de Deus, ele tem a obrigação de ser o homem da palavra. Ele tem a obrigação de estar adiantado, estar à frente dos demais, no gosto pela oração, no gosto pela meditação da palavra. Ter prazer em ler a palavra de Deus, em meditar, em rezar a palavra de Deus. Por quê? Porque agora ele se torna esse ministro escolhido por Deus, que vai falar ao povo. Pode até ter muitas outras pessoas que falem até mais bonito dentro de uma paróquia. Só que tendo lá o diácono da igreja, ele é junto com o padre aquele por quem Deus fala. Aquele por quem Deus instrui o seu povo. Aquele por quem Deus vai anunciar as maravilhas do Evangelho. Deve ser o diácono aquele a corrigir o povo de Deus. Aquele a ensinar o povo de Deus. Tudo aquilo que a igreja deixou para ele ensinar. E aqui é necessário que o diácono ele esteja em total harmonia, em comunhão com o seu bispo. E deve ele amar o seu bispo com todo o seu coração e venerá-lo como seu pai. E saber que o ministério que ele carrega vem do seu bispo. E ele tem por obrigação de ensinar aquilo que a igreja ensina. Tendo essa grande figura da igreja, o bispo. Sendo totalmente fiel a seu bispo. Naquilo que o bispo chamá-lo a fazer. Para, dentro da paróquia, ajudar o pároco.
colaborar com o padre. E então é esse diácono escolhido de Deus, que agora pode ministrar o sacramento do batismo, fazer com que os pagãos se tornem filhos de Deus. É o diácono a ser aquela testemunha qualificada quando os noivos celebram o matrimônio e, em nome da igreja, abençoar aquele matrimônio. Quando nós olhamos para a figura do diácono, é necessário que nós aprendamos uma coisa: o diácono é sonhado por Deus para a salvação do seu povo. Primeiro, o diácono, aquele que Deus quer salvar primeiro a chamar é o diácono. Por isso que ele sempre tem que ser humilde e entender: eu não mereço, mas é uma graça de Deus. E o meu ministério é para a minha salvação. Por isso que ele tem a obrigação de ser adiantado nas virtudes. Porque se desempenha mal a função, o perigo de condenação para ele é maior. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. E depois, para a salvação do povo de Deus. E o povo vai ser aqueles que vão receber as bênçãos que Deus quer derramar pelas mãos, pela vida do diácono. Por isso, o povo de Deus é chamado a tratar os diáconos como ministro de Deus. Não para que o diácono seja engrandecido, mas para lembrar o diácono de quem ele é, ministro de Deus. E deve todos os dias se comportar como ministro de Deus, já que ele vive no meio da sociedade, tem seu trabalho, não dedica totalmente à igreja, mas divide o seu tempo entre família, entre trabalho e igreja. E ele deve ser esse modelo, esse exemplo na vida da comunidade, levando Deus para as pessoas. Rezem pelos diáconos. Peçam ao Senhor o bom Deus que conceda à sua igreja bons e santos diáconos, para que possam ajudar vocês a chegar ao céu, alcançar a salvação. Rezem por nós que pertencemos à escola diaconal, que nem sabemos se seremos ordenados, mas temos um desejo no coração de responder sim a Deus. E se assim a igreja nos chamar, que o nosso coração esteja sempre pronto para dizer sim a Deus. Um sim que não é de um momento para ordenação, mas um sim que é para uma vida toda. E o diácono, ele precisa da oração dos fiéis também, porque quem conduz é a graça de Deus. E sem essa graça, ninguém pode assumir esse ministério e viver segundo a vontade de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos conceda sempre bons ministros sagrados. E se assim for da vontade dele, que ele conceda para essa paróquia um bom e santo diácono, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, para que mais pessoas alcancem a salvação.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.